galera da Caldeiraria e Tubulação, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Fiquei um pouco sumido aqui do canal por conta da gripe e por conta que eu estava resolvendo algumas pendências aí da faculdade, né? Hoje eu tive algum tempo aí para gravar esse vídeo e resolvi então vim demonstrar para vocês como resolver essa questão aqui de tubulação, que inclusive é uma questão real aqui. Como vocês podem ver, esse trampo aqui, um amigo meu e um membro do grupo VIP, né, me pediu para que eu possa estar ajudando ele a resolver essa questão de tubulação. E depois de a gente discutir algumas questões aí, ele executou o trampo aí e, como vocês podem ver, deu muito certo, né? Então galera, vou passar um macete aqui para vocês de como resolver uma questão dessa daqui. Galera, a dica é simplesmente quando você tiver um deslocamento e estiver em giro, você pode calcular ele como se ele estivesse normal nesse exemplo aqui, que as duas tubulações estão na vertical em esquadro, né? Não há giro aqui nessas tubulações, porém nessa daqui tem o giro. Para a gente calcular ela sem o giro, somente precisamos achar a medida do deslocamento, né? Essa medida que parte do centro do tubo inferior até o centro do tubo superior, né? Aqui essa linha representa o deslocamento da minha tubulação. Dessa forma aqui eu tenho esse triângulo aqui que vai representar o meu deslocamento. E se eu colocar aqui algumas rachuras, vai ficar melhor ainda para vocês estar verificando. Vou tentar colocar aqui uma escala de 15. Dessa forma aqui vocês conseguem visualizar qual foi o deslocamento da tubulação. Então essa linha aqui representa o deslocamento da tubulação. Vamos calcular essa medida e com essa medida aqui vamos trabalhar em cima dela para achar o ângulo da curva e o nipple, beleza? Me acompanhe aqui até o final desse vídeo que você vai entender muito bem do que eu estou falando aqui. Para encontrar essa linha aqui, galera, percebam que ela é uma hipotenusa e eu tenho aqui uma distância, né, de 375, né? Aqui vai dar 600 porque eu estou usando aqui medidas que não são reais, mas aqui eu já deixei escrito 375. Eu tenho uma altura de 96 e uma distância de 1150. Essas medidas foram fornecidas aí pelo nosso amigo que me pediu para resolver essa questão, beleza? E então, galera, seguindo aqui, para a gente achar essa hipotenusa, precisamos calcular o valor dela utilizando ou a tecla Pou ou então a raiz quadrada. Eu vou utilizar aqui a raiz quadrada, vou colocar 375 ao quadrado mais 96 ao quadrado. Então aqui eu já tenho o valor da minha diagonal, que é 387,09. O valor dessa medida aqui, beleza? Eu vou anotar aqui, ó, 387,09. agora eu posso calcular meu deslocamento como se ele estivesse aqui no esquadro, porque quando eu fazer o giro vai acabar da mesma forma que está aqui, beleza? Não vai mudar minha medida desde que eu calcule com essa diagonal aqui. Se eu calcular a tubulação em pé com essa medida aqui de 375, não vai dar certo, beleza, galera? Tem que ser com a diagonal. Então vamos colocar aqui a diagonal, ó, de 387,09 e a distância de 1150. Essa diagonal aqui agora passou a ser altura nesse meu deslocamento, beleza? Então eu vou ter um deslocamento dessa forma e vou utilizar aqui essa página aqui da apostila, aonde eu tenho uma altura que é menor do que o raio da curva, né? É o mesmo exemplo que temos aqui nessa tubulação de 14 polegadas. No raio seria 14
vezes 38,1. Eu tenho aqui então um raio de 533,4, né? E eu tenho aqui uma altura de 387. Então quer dizer que minha altura ela é menor do que o raio. Então não consigo utilizar um cálculo aqui quando a altura é maior. Então vamos praticar aqui com esse cálculo aqui e vamos já adicionar na calculadora, né? Já sabemos que nosso raio aqui é 533,4. Vamos utilizar aqui a raiz quadrada, abre parênteses, estou seguindo essa fórmula aqui, ó, beleza? Abre parênteses duas vezes, colocamos aqui agora o raio, que é 533,4, menos a altura dividido por 2. Então 387,09 dividido por 2, fecha parênteses duas vezes ao quadrado, mais 528 seria a distância, que no nosso caso é 1150, divide por 2, fecha parênteses ao quadrado, fecha parênteses. Então achamos aqui um dado auxiliar de 667,92. Eu vou anotar aqui, ó, esse dado. Opa, 667 ponto. Vamos colocar aqui. Opa, só um momento aí. Pronto. 667,92. Já anotei aqui. Vamos utilizar ele na outra fórmula, que seria essa fórmula aqui, para achar o valor do tubo, beleza? Então vamos alterar aqui, ó, de 2 vezes a raiz quadrada, 2 vezes a raiz quadrada, abre parêntese, 334 seria essa informação que acabamos de encontrar aqui, que foi 667,92. Voltando, isso, agora vamos colocar aqui ao quadrado menos o raio, que é 533,4 ao quadrado, eleva ao quadrado e fecha parêntese. Então achei aqui o valor do tubo de 804 aproximadamente. Então eu vou cortar aqui um tubo com 804 pelo diâmetro do tubo, né? O diâmetro do tubo aí, se tratando que é um tubo de 14 polegadas, seu diâmetro seria 355,6. Beleza? Vou fazer aqui uma linha de centro nesse tubo. Pronto. Agora vamos achar aqui o ângulo da curva, né? Para achar o ângulo da curva, vamos utilizar Shift tangente, abre parênteses duas vezes. Vamos colocar o valor de 274, que seria aqui o valor do tubo, né? Então 404, vamos dividir por 2, fecha parêntese, dividido pelo raio, 533,4, fecha parêntese, 37 graus. Então vou anotar aqui para não esquecer, né? Vamos anotar aqui 37 graus. Vamos para o próximo cálculo, o próximo ângulo, né? São dois ângulos que vamos encontrar até achar o ângulo da curva. Então agora é Shift tangente, abre parêntese duas vezes, 533,4 seria o raio, menos, abre parêntese, 200 seria a altura, 387,09 dividido por 2, fecha parêntese duas vezes e divide pela distância dividido por 2. Então 1150 dividido por 2, fecha parênteses duas vezes, e eu tenho aqui, esse resultado não está correto. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Abre parênteses duas vezes, o raio menos, aqui não é dividido não, aqui é menos, então
no raio menos. Agora sim, 30,58. 30,58, vamos anotar aqui. Pronto. Próximo cálculo agora é pegar 90 graus menos a soma desses dois ângulos que encontramos. Então, 90 graus menos. Vamos adicionar aqui na calculadora 37 graus mais 30,58 graus. Fecha parênteses, então igual. Achei aqui uma curva de 22,42 graus. Eu já recortei aqui essa curva, né? Beleza? Tá com 22 graus, ponto 25, 22,42 graus. Então aqui já tem o ângulo da curva, né? Encontramos aqui 22,42 graus. Vamos duplicar aqui esse gomo. Deixa eu ver se eu consigo girar. Ainda não foi, galera. Ficou um pouco torto aqui. Deixa eu ver se eu consigo mover novamente. Pra gente fazer aqui a montagem, né? Pronto. Vamos aqui para a outra curva. Essa curva aqui pronto, galera. Agora vamos ter que girar, né? Girar essa peça. Acho que eu coloquei essas curvas aqui no posição errada. Deixa eu girar aqui, ó, dessa forma. Agora sim. Então agora já podemos montar a nossa peça, beleza? Vou mover essa peça lá pro local. Vou lá, como vocês podem ver, bateu zerado aí, galera, o deslocamento. E dessa forma aqui que eu fiz, vocês podem fazer com toda certeza. Vocês podem calcular um deslocamento em giro. Vocês vão apenas descobrir qual é o valor da sua diagonal, né? O valor do giro aqui em milímetros, e vai aplicar esse deslocamento aqui em uma fórmula da peça sem giro, porém utilizando essa diagonal como altura. Beleza, galera? Eu espero que você tenha entendido, né? Entendido muito bem aí essa explicação. Se você não entendeu, volte à aula aí, reveja o conteúdo para você tirar melhor o entendimento. Peço desculpa também para vocês pela minha baixa autoestima hoje, por conta nossa carga horária de trabalho, né? Já são ali 10 horas e o corpo já está cansado. Então, mesmo assim, eu tentei trazer esse conteúdo aqui para vocês. Não estou tão animado assim, transmitindo a energia positiva, mas o que importa é que eu estou aqui trazendo esse conteúdo aqui para vocês, e espero que vocês tenham entendido muito bem. Se você gostou dessa aula, deixe um comentário
compartilhe esse vídeo aí. Se você tiver interesse em adquirir essa apostila, eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo para você estar entrando em contato comigo. Valeu, galera, obrigado pela sua atenção até aqui.